Eu queria citar um dos autores que eu gosto muito, Peter Lynch, né? Gosto muito de Buffett, gosto de Taleb, gosto de Benjamin Graham, gosto de Peter Lynch. Peter Lynch, por quê, Fabrício? Porque ele foi um dos maiores investidores do mundo. Que, por sinal, Peter Lynch, olha como ele dá um belo indicativo que a gente tem que levar para a nossa vida. Ele é formado em psicologia, em filosofia e acho que ciências sociais, acho que história. Um dos maiores gestores, né, um dos maiores investidores de todos os tempos, não tem formação em exatas. E isso diz muito, muito. Aliás, já queria falar uma grande frase dele que eu concordo completamente. No mercado de ações, vocês podem colocar aqui no comentário? Coloca aqui no comentário, porque isso vocês vão levar para o resto da vida de vocês. No mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago e não o cérebro. No mercado de ações, pode colocar, coloca aqui no comentário. No mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago e não o cérebro. Todo mundo conseguiu entender o que ele está falando com isso, né? A sua parte emocional é a parte mais importante que você tem que lidar e não é a sua inteligência. Pô, Fabrício, quer dizer que eu não preciso buscar conhecimento? Não, ele não está falando que uma coisa anula a outra. Ele está falando a coisa mais importante é o seu estado emocional, para você aguentar as oscilações e, mais do que isso, para você não deixar o emocional atrapalhar a sua estratégia. A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma estratégia, né? Senão não tem como seu emocional ali não atrapalhar a estratégia. E um dos fatos que a gente sabe quando a gente não tem estratégia é quando a gente fica tentado a investir em algo só porque está subindo, tá? Quando isso mexe comigo, fala, caramba, deveria ter investido em Bitcoin, olha quanto subiu. Quando isso mexe comigo é porque eu não tenho estratégia, porque eu vou falar por mim, tá? Eu tenho ali 3% em criptomoedas, certo? Beleza. Fabrício, você ficou super feliz porque o Bitcoin disparou? Não fiquei super feliz. O meu humor não depende do meu investimento. Fabrício, você se arrepende de não ter colocado mais em criptomoedas? Negativo. Eu coloquei exatamente o que a minha carteira, seguindo o método MR2, comportava. É muito fácil olhar no retrovisor e falava deveria, poderia. O ia, quando você vê uma palavra com ia, já pode excluir, a não ser que seja lixia, né, a fruta. Aí tudo bem, pode deixar. Mas fora isso, quando for um verbo terminado em ia, nem continua a frase, o poderia. E aí eu vou colocar uma outra coisa aqui para vocês, tá? Pode anotar pro resto da vida de vocês. Quem ganha, grita. Quem perde, fica em silêncio. Como assim, Fabrício? Quando as pessoas, o ser humano, né, adora a vaidade, né, adora contar pros outros. Toda vez que ele ganha alguma coisa, ele põe nas redes sociais, ele fala nas rodas de amigo, ele conta a vantagem, cara, deu uma porrada em criptomoedas. Pô, claro, eu tava vendo que isso que ia explodir, né? As criptomoedas são limitadas, tá cada vez mais evoluindo, cada vez mais lugares aceitando. Era óbvio, né? Eu sou um grande inteligente, era óbvio que ia se valorizar. E aí quando ele toma as porradas, por exemplo, ele tava ali, comprou IRB a R$40 e o papel veio ali para 5, né? Agora tá 7 e pouco. Quietinho. Aí sabe o que dá a sensação? Dá a mesma sensação da pirâmide financeira. Todos menos eu. Ou seja, todo mundo está ganhando dinheiro, menos eu. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você ficar tranquilo. Quando ganham, as pessoas gritam. Quando elas perdem, elas colocam para debaixo do tapete, elas ficam em silêncio. Quando ganham, gritam. Quando perdem, ficam em silêncio. E aí passa aquela sensação que tá todo mundo ganhando. É igual a rede social. A ilha de caras da rede social, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo é bem casado, todo mundo ganha bem, todo mundo viaja. Fala, caramba, todo mundo tem uma vida maravilhosa nas redes sociais, né? Não tem problema. Como que os antidepressivos são os remédios mais vendidos no mundo? Como é que o índice de suicídio na pandemia bombou? Não é isso que as redes sociais me mostram. Pois é, mas os números mostram que as redes sociais são fakes. Os números mostram que as redes sociais são fakes justamente. Mais uma vez, os números revelando a verdade. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz sentido aí para você? Tô perguntando, eu quero saber se faz sentido. Se não faz sentido, pode falar, pode falar. Peter Lynch fala o seguinte, tá? Que existem 6 tipos de empresas sólidas. O que são empresas sólidas? Aquelas empresas que não podem crescer muito. A Petrobras vai crescer absurdamente? Não, porque ela já é a Petrobras. A Coca-Cola vai crescer absurdamente? Não, porque ela já é a Coca-Cola. São empresas de crescimento lento, tá? São empresas de crescimento lento justamente pelo seu tamanho. E aí ele falou também que tem as empresas de crescimento sólido. O que são empresas de crescimento
sólido. São aquelas empresas que têm um crescimento um pouco mais acelerado que as de crescimento lento, né? Elas vão indo, mas elas seguram um pouco mais que as outras nas crises. Por exemplo, os bancos, né? Os bancos ali são empresas extremamente sólidas, crescem bem ao ano, mas na crise eles conseguem segurar um pouco. Essa crise última foi um pouco diferente, eles ficaram um pouco mais descontados. Aí vem as empresas cíclicas. Por que cíclicas? Porque são empresas de commodities, né? Então as commodities fazem isso, né? É um eletrocardiograma, minério de ferro. Agora a gente está aqui, daqui a pouco vai fazer isso, daqui a pouco volta. São empresas cíclicas, são empresas de commodities, tá? Empresas em recuperação judicial, a Oi, ou em processo de turnaround, empresas que estão ali fazendo completas mudanças para irem mais para frente, né, para acelerarem, por exemplo, a Via Varejo, tá? Empresas de ativos ocultos. O que são ativos ocultos? Elas estão descontadas, elas poderiam estar valendo muito mais do que estão valendo. Ali tem uma informação oculta que ela deveria estar valendo. Por exemplo, dizem os analistas, Banco do Brasil, né? Ainda está muito descontado, era para estar custando mais do que está custando mais do que está custando hoje. E as empresas de crescimento rápido, né? As small caps, né? Muito mais fácil uma small cap crescer rapidamente do que uma grande empresa ou uma empresa de tecnologia. São esses 6 tipos. O que o Peter Lynch fala? Você precisa ter entre 30% e 40% empresas de crescimento, né? 10 a 20% empresas sólidas, 10 a 20% empresas cíclicas e o restante você pode colocar ali em empresas de crescimento rápido ou em recuperação judicial. Hoje não vou entrar no mérito de investimento do Peter Lynch, mas eu queria pegar um insight do Peter Lynch. Tá vendo que o Peter Lynch fala que você pode investir numa empresa que está em processo de turnaround ou de recuperação judicial? Ele não exclui essas empresas, mas o Peter Lynch deixa uma pequena porcentagem para essas empresas. Entende o que eu estou falando? Você que ali aposta em uma grande empresa, por exemplo, uma empresa ali do setor aéreo, né? Que o setor aéreo não preciso nem falar o que aconteceu durante a pandemia, não precisa ser inteligente, que aliás, até papai Warren Buffett perdeu dinheiro com as companhias aéreas. Você que está apostando em uma grande empresa, o problema não é se você está investindo nela ou não. Você tem que ter 2 perguntas muito bem respondidas. Coloca aqui no comentário as 2 perguntas que você precisa ter muito bem respondidas. Por que eu invisto e quanto eu invisto? Se você tiver muito bem respondida a pergunta, por que eu invisto? Invisto por causa disso, disso, já avaliei o risco X, Y, Z, tal. Invisto no percentual de X%, porque é o que minha carteira comporta, é lindo. Agora, se você só investe porque você acha que está barato, ou porque você acha que vai supervalorizar, ou porque você acha que pode multiplicar por 10 seu dinheiro, como eu vejo várias pessoas falando, tenho 30, 40, 50, 80% em uma única ação. Sinto muito, isso para mim é aposta, isso para mim é Las Vegas, não tem metodologia, não tem investimento, não tem nada. É uma simples aposta que pode dar certo ou não. E se der certo também é muito ruim. Como assim se der certo é muito ruim, Fabrício? Sabe por que é muito ruim? Porque você pode ter o azar de ter sorte. Como assim o azar de ter sorte? Aí essa empresa, pum, explode. Sabe o que vai acontecer? Cara, eu sou um gênio, né? Todo mundo não estava vendo, só eu estava vendo. O que eu vou fazer? Eu vou apostar numa próxima. Só que a próxima que eu apostar não dá certo. O que eu faço? Igual um cassino. Agora eu vou apostar na terceira, né? Para recuperar o que eu não consegui. Porque eu consegui na primeira, porque eu sou muito inteligente. A segunda eu dei um pouco de azar, mas agora na terceira eu vou conseguir. Eu tenho um azar de ter sorte. Faz sentido isso que eu tô falando para você? Faz sentido? Você já viu esse tipo de exemplo acontecer? A gente abriu aqui 10 vagas para quem quiser investir com o nosso time, tá? Quem quiser investir, por enquanto só quem tem mais de 100 mil reais, só mandar um WhatsApp, coloca o WhatsApp, sabe o que vocês podem mandar no WhatsApp para eu saber que você estava aqui na live? Como que faz para mandar o WhatsApp? 011 98338 8695. 011 98338 8695. 10 vagas para investir com o nosso time. Só quem tem mais de 100 mil reais. Vocês querem me estrepar, né? Caramba. Deixa eu até colocar aqui para vocês não acharem que é caô. Vambora? Vambora.